Boa noite a todos do canal Mistérios do Terror Paranormal, o seu refúgio para histórias sombrias e inexplicáveis. Aqui você encontra relatos aterrorizantes, mistérios e assombrações que desafiam a lógica. Se gosta de sentir aquele arrepio na espinha, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum novo relato. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O cemitério esquecido. Almas que nunca descansaram. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel. Essa história aconteceu comigo há alguns anos, mas até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço os sussurros daquele lugar. Eu era fotógrafo e gostava de explorar locais abandonados. Sempre fui cético quanto ao sobrenatural, até aquela noite. Um amigo me contou sobre um cemitério antigo, esquecido no meio da mata, onde as lápides estavam cobertas de musgo e ninguém visitava há décadas. Diziam que quem entrava lá depois do pôr do sol jamais saía o mesmo. Era uma sexta-feira, lua cheia. Peguei minha câmera e segui pela estrada de terra até onde o GPS apontava. Não havia placas, apenas uma trilha estreita que levava ao meio da floresta. A sensação de isolamento era opressora. As árvores formavam uma cúpula escura sobre mim, abafando qualquer som externo. Depois de 20 minutos caminhando, o encontrei. O portão de ferro estava caído, tomado pelo mato. Lá dentro, lápides tortas emergiam da terra como dentes apodrecidos. Havia uma pequena capela de pedra, com a porta entreaberta. Comecei a tirar fotos. O lugar parecia congelado no tempo. Algumas cruzes estavam quebradas e as inscrições nas lápides eram quase ilegíveis. Foi então que percebi algo estranho. Não havia um único som, nem vento, nem grilos, nem folhas se movendo. Apenas um silêncio denso e sufocante. Continuei andando. Mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. A cada passo, era como se algo me observasse, escondido entre as sombras. Então vi uma lápide diferente das outras. Ela parecia mais nova, sem musgo, como se tivesse sido colocada ali recentemente. O nome gravado nela me fez congelar. Daniel Souza. Data de falecimento: 2022. Meu nome, meu sobrenome, meu ano. Senti um arrepio subindo pela espinha. Olhei ao redor, buscando uma explicação lógica. Talvez fosse coincidência. Talvez alguém com o mesmo nome. Mas antes que pudesse processar, um estalo ecoou atrás de mim. Virei rápido e vi uma figura na entrada da capela. Era uma silhueta escura, imóvel. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas não respondiam. A figura deu um passo à frente e a luz da lua iluminou seu rosto. Era eu. Uma cópia exata de mim, pálida, olhos vazios, sem expressão. Foi então que os sussurros começaram, fracos no começo, como um zumbido distante. Depois, cresceram, formando palavras desconexas. Volte. Você não pertence aqui. Corre. Meus pés tropeçavam nas raízes, a respiração ofegante, os sussurros me seguindo. O tempo parecia distorcido. O cemitério parecia maior do que quando entrei, como se as trilhas mudassem de lugar. De repente, tropecei e caí de joelhos diante de uma cova aberta. Dentro dela, uma mão ossuda emergia da terra, como se algo tentasse sair. Um cheiro podre invadiu minhas narinas. Uma força invisível puxou meu corpo em direção à cova. Gritei, me debatendo, tentando agarrar qualquer coisa para me segurar. As vozes sussurravam mais alto, se tornando gritos.
Vi a figura me observando do outro lado da sepultura. Ela sorriu. Num último esforço, consegui me soltar e corri sem olhar para trás. Quando finalmente alcancei o portão caído, pulei por cima e continuei correndo até encontrar meu carro. Ao entrar, bati a porta e liguei o motor com mãos trêmulas. Olhei pelo retrovisor e vi o cemitério atrás de mim. Mas ele estava diferente. O portão estava intacto, as lápides limpas, como se fosse um lugar recém-cuidado. Nenhum sinal do abandono que eu tinha visto antes. Dirigi sem parar até chegar em casa. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, voltei ao local com um amigo, mas o cemitério não estava mais lá. Apenas uma clareira vazia. Nenhum portão, nenhuma lápide, nenhuma capela, nada. Desde então me pergunto: será que entrei em um lugar que não deveria existir? Será que vi minha própria morte? Ou será que o cemitério me aceitou e eu simplesmente consegui escapar a tempo? Nunca saberei a resposta. Mas uma coisa eu sei: algumas almas nunca descansam. E algumas histórias nunca deveriam ser contadas. Uma boa noite a todos. O guardião da tumba. Quem anda pelo cemitério à noite? Boa noite a todos do canal Mistérios do Terror Paranormal. Meu nome é Ricardo, e esta é a história que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o sobrenatural. Quando eu era mais novo, trabalhava como vigia noturno em um pequeno cemitério nos arredores da cidade. Era um emprego tranquilo, ou pelo menos deveria ser. Poucas pessoas visitavam o local à noite, e minha única função era garantir que ninguém entrasse para vandalizar os túmulos. As noites eram longas e silenciosas, e eu costumava passar o tempo ouvindo rádio dentro da pequena cabine de segurança próxima ao portão. Mas certa noite, tudo mudou. Passava um pouco da meia-noite quando notei algo estranho. O portão estava fechado, como sempre, mas ao olhar para as câmeras de segurança, vi uma sombra se movendo entre as lápides. Franzi a testa. Não era comum haver visitantes a essa hora, e pelas imagens granuladas da câmera, parecia alguém alto, vestido com um manto escuro. O estranho não carregava lanterna e se movia com uma calma perturbadora. Peguei minha lanterna e saí para investigar. O ar estava gelado, e o cheiro úmido de terra recém-revolvida preenchia minhas narinas. Caminhei devagar entre as lápides, chamando: "Ei, aqui não é permitido entrar à noite." Nenhuma resposta. Segui o som de passos na grama, mas sempre que chegava perto, a figura desaparecia atrás de um túmulo. Comecei a sentir um desconforto profundo, como se algo estivesse errado. Foi então que vi uma cova aberta. Ela não estava ali mais cedo. O solo estava remexido, como se alguém tivesse cavado recentemente. Um arrepio percorreu minha espinha. O cemitério não fazia exumações à noite, e eu não havia ouvido barulho de pás ou escavações. Engoli em seco e me aproximei, iluminando o interior da cova. Meu sangue gelou. Dentro dela não havia um caixão, mas sim marcas de arranhões nas laterais de terra úmida, como se algo ou alguém tivesse tentado sair. De repente, senti um vento gelado passar por mim. Atrás de mim, um sussurro, baixo, arrastado: "Saia daqui." Meu coração disparou. Girei a lanterna rapidamente, mas não havia ninguém. O cemitério estava silencioso de novo. Foi então que percebi uma coisa que me fez tremer. No chão, perto da cova aberta, havia pegadas. Pegadas grandes, descalças, saindo do buraco. Minha respiração ficou curta. Eu precisava sair dali.
mas quando me virei para correr, vi a figura de preto parada a poucos metros de mim. Alta, magra demais para ser humana. O manto escuro tremulava levemente, como se houvesse vento ao redor dela. Mas o ar estava imóvel. Seus olhos, não havia olhos. Apenas duas sombras profundas onde deveriam estar. A coisa levantou uma das mãos ossudas e apontou para mim. Meu corpo travou. Meus músculos não respondiam. Eu queria correr, gritar, mas nada acontecia. Foi então que ouvi o som. Algo rastejando. O barulho vinha da cova. Meus olhos se arregalaram quando vi uma mão surgir da terra, seguida por um braço. O cheiro podre de carne em decomposição tomou conta do ar. Alguém ou algo estava saindo dali. Com um esforço sobre-humano, consegui mexer as pernas e corri como nunca. Não olhei para trás. Cheguei na cabine e tranquei a porta ofegante. Liguei as câmeras de segurança de novo, esperando ver a figura na tela. Mas não havia nada. Apenas as lápides. A cova fechada. Na manhã seguinte, fui direto ao administrador do cemitério e pedi demissão. Ele apenas assentiu, como se já soubesse que isso iria acontecer. Antes de sair, perguntei sobre a cova que eu havia visto aberta. Ele me olhou sério e disse algo que nunca esqueci. Não temos nenhuma cova nova naquele setor há décadas. Eu não sei o que vi naquela noite. Não sei quem ou o que estava rastejando para fora daquela sepultura. Mas sei de uma coisa: se um dia você passar por um cemitério à noite e ouvir passos atrás de você, não olhe para trás. Uma boa noite. Sussurros entre as lápides. Algo me chamava pelo nome. Eu nunca fui do tipo que acreditava no sobrenatural. Sempre achei que histórias de assombração eram exageros ou invenções para assustar crianças. Mas tudo mudou naquela noite. Meu nome é Eduardo, e o que aconteceu comigo no cemitério da cidade mudou minha vida para sempre. Era uma noite fria de outono quando aceitei o desafio de um amigo. Passar uma hora dentro do cemitério abandonado no final da estrada. Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, que quem entrava depois da meia-noite ouvia sussurros vindos do nada. Ri da ideia. Para mim, era apenas mais um monte de lápides esquecidas pelo tempo. Então, a zerodez, pulei o portão de ferro enferrujado e entrei. O lugar estava mergulhado em um silêncio absoluto. Nenhum som de grilos, vento ou folhas se movendo. Apenas um vazio denso e opressor. Caminhei devagar entre as lápides, iluminando o caminho com minha lanterna. A névoa rastejava pelo chão e um cheiro de terra molhada pairava no ar. O desafio era simples: ficar lá dentro por uma hora. No começo, nada aconteceu. Mas depois de alguns minutos, comecei a ouvir algo estranho, um sussurro. Baixo, quase imperceptível. Parei, tentando identificar de onde vinha. O som parecia se mover entre as lápides, como se alguém estivesse me chamando. Eduardo. Meu coração acelerou. A voz era fraca, mas eu tinha certeza de que dizia meu nome. Varei o cemitério com a lanterna, mas não vi ninguém. Meu cérebro tentava racionalizar. O vento? Um animal? Um eco? Mas então ouvi de novo. Eduardo. Dessa vez, mais perto. Um arrepio percorreu minha espinha. A voz parecia vir de trás de mim. Respirei fundo e me virei devagar. E então vi. Entre as lápides havia uma silhueta. Pequena, curvada, parada ao lado de uma cruz tombada. O rosto estava oculto pela escuridão, mas algo nela me causava um terror absoluto.
Minha lanterna começou a falhar. A luz piscava e a sombra parecia se mover a cada oscilação. Eduardo! A voz agora vinha de todos os lados. Grave, aguda, múltipla. Minhas pernas travaram. Eu sabia que precisava correr, mas algo me mantinha ali, como se uma força invisível me puxasse para a frente. A figura começou a se mover. Passos lentos, arrastados, como se seus pés estivessem presos ao chão. De repente, a lanterna apagou completamente. O silêncio foi rompido por um som seco, como unha raspando em pedra. Algo se mexia no chão ao meu lado. Com as mãos trêmulas, liguei a lanterna de novo, e o que vi me fez gritar. Uma mão ossuda saía da terra, retorcida, como se estivesse tentando escapar da sepultura. Outras começaram a surgir ao redor, emergindo das covas como se algo estivesse voltando à vida. Eu corri. Passei por entre as lápides, tropeçando, sentindo o ar gelado contra minha pele. Os sussurros agora eram gritos, vozes sobrepostas, chamando por mim. O portão estava à vista. Estava quase lá. Mas quando alcancei a saída, senti algo agarrar meu tornozelo. Fui puxado para o chão. Minhas unhas rasparam contra a terra. Meu peito arfava. Olhei para trás. A figura estava ali, ajoelhada ao meu lado. Seus olhos eram apenas fendas vazias e um sorriso podre se alargava em seu rosto. Ela sussurrou mais uma vez, perto do meu ouvido. Eduardo, é tarde demais. Me debati com todas as forças e consegui me soltar. Saltei para fora do cemitério, rolando pelo chão. Quando olhei para trás, esperando ver a figura, não havia nada. O silêncio voltou. As lápides estavam ali, imóveis, como se nada tivesse acontecido. Corri até meu carro e dirigi sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, tentei esquecer. Convenci a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Mas naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem no meu celular. Sem número, sem identificação, apenas uma gravação. Apertei o play e ouvi um sussurro. Eduardo, boa noite. O túmulo vazio, o morto que sumiu sem explicação. Meu nome é Alan, e até hoje não sei explicar o que vi naquela noite. Nunca fui um homem religioso, tampouco supersticioso. Mas o que aconteceu no cemitério onde eu trabalhava me fez questionar tudo. Era meu primeiro mês como vigia noturno do cemitério São Miguel, um dos mais antigos da cidade. Meu turno começava às 22 horas e ia até ao amanhecer. No início, achei que seria um trabalho fácil. A maioria das noites eram silenciosas. E o único som que quebrava a tranquilidade era o vento frio soprando entre as lápides. Eu fazia rondas pelo cemitério a cada hora, verificando se estava tudo no lugar. Quase nunca via alguém. Mas numa sexta-feira, algo mudou. Por volta das 3 da manhã, enquanto caminhava pelo setor mais antigo do cemitério, senti um cheiro estranho no ar. Um cheiro forte de terra úmida, misturado com algo podre. A princípio, achei que fosse um animal morto, mas quando iluminei a área com minha lanterna, notei algo errado. Uma das covas estava aberta. Parei na hora. Meu coração disparou. Não havia sepultamentos agendados para aquele dia, e qualquer exumação seria feita durante o expediente. Não tinha motivo para aquela cova estar daquele jeito. Engoli em seco e me aproximei. A terra ao redor estava remexida, espalhada como se algo tivesse sido desenterrado às pressas. Quando iluminei o buraco, meu estômago revirou. O caixão estava ali,
mas a tampa estava quebrada e deslocada para o lado. E estava vazio. Meu peito apertou. Será que alguém tinha roubado o corpo? Vândalos, cultos estranhos? Antes que pudesse raciocinar, um estalo ecoou pelo cemitério. Fiquei imóvel. O barulho veio do outro lado das lápides, perto da capela abandonada. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Foi quando vi uma figura magra, encurvada, movendo-se lentamente entre as lápides. Meus olhos se arregalaram. Não podia ser um visitante, não àquela hora. A luz da lanterna tremulou e o pavor me dominou. A coisa se movia de forma errática, com passos desajeitados, como se não estivesse acostumada a andar. Suas roupas estavam sujas de terra e seu rosto, meu estômago se revirou quando finalmente vi o rosto. Era pálido, ossudo, os olhos fundos demais para serem normais. Mas o pior foi o que veio a seguir. A coisa virou a cabeça para mim. Não como uma pessoa normal faria. A cabeça girou devagar, num ângulo impossível, até que os olhos vazios encontraram os meus. E então, ela sussurrou meu nome. Minha respiração falhou. Meu corpo ficou rígido. Como aquilo sabia meu nome? O ser permaneceu imóvel por alguns segundos, apenas me observando. Depois, começou a se mover de novo, mas agora vinha em minha direção. Os passos eram lentos no início, mas se tornaram mais rápidos, mais bruscos. O modo como se movia era errado, como se cada parte do corpo fosse puxada por fios invisíveis. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas estavam coladas no chão. Foi quando o cheiro ficou mais forte, pútrido, como carne podre. O ser estendeu uma das mãos ossudas para mim, e naquele momento, o feitiço foi quebrado. Girei nos calcanhares e corri. Meus pés tropeçavam no chão irregular. O medo me cegava. Eu sabia que se olhasse para trás, veria algo que não deveria existir. O som de passos atrás de mim aumentava. Ela estava vindo. Meus pulmões queimavam, mas continuei. O portão de ferro estava à vista. Corri como nunca. Quando alcancei a guarita, tranquei a porta e me joguei no chão, tentando recuperar o fôlego. Meu peito subia e descia descontroladamente. Olhei para o monitor das câmeras de segurança. O cemitério estava vazio. Aquela coisa tinha sumido. A cova continuava aberta. O caixão, vazio. Peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para o administrador do cemitério. Contei tudo, gaguejando, suando frio. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse algo que fez o sangue gelar em minhas veias. Você viu? Não foi? Minha boca secou. O quê? O túmulo vazio. Ele sempre volta. Engoli em seco. Como assim? Ele sempre volta. Esse túmulo. Essa cova. O corpo que desaparece. Isso já aconteceu antes. Minha respiração falhou. E o que acontece com quem vê isso? O silêncio do outro lado do telefone me deu a resposta. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais pisei naquele lugar. Até hoje me pergunto se aquela coisa saiu do túmulo, para onde foi e, mais importante, se um dia você passar por um cemitério e vir uma cova aberta, não se aproxime. Uma boa noite. O último morador da casa abandonada. Boa noite a todos do canal Mistérios do Terror Paranormal. Meu nome é Rafael e o que aconteceu comigo há 3 anos ainda me assombra todas as noites.
Eu nunca fui do tipo que acreditava em fantasmas ou maldições. Pelo contrário, sempre ria dessas histórias. Mas depois daquela noite, nunca mais duvidei. Eu trabalhava como corretor de imóveis e uma das minhas funções era visitar casas abandonadas para avaliar seu estado antes de serem colocadas à venda. Uma das propriedades que me designaram era uma antiga casa colonial, localizada nos arredores de um cemitério. O lugar estava abandonado há mais de 30 anos. Segundo relatos, a última família que morou ali desapareceu sem deixar rastros. Os vizinhos diziam que, durante a noite, ainda podiam ver luzes acesas na casa, mesmo sem energia elétrica. Pura superstição, pensei. Mas quando cheguei ao local, uma sensação estranha me atingiu. A casa estava em ruínas. As janelas estavam quebradas, as portas rangiam ao menor toque do vento, e a madeira apodrecida dava um cheiro forte de umidade e mofo. Mas o que mais me incomodou foi o cemitério logo atrás. Era pequeno, com lápides antigas cobertas de musgo. Algumas cruzes estavam inclinadas, e a terra parecia remexida em certos pontos. Senti um arrepio, mas ignorei. Meu trabalho era avaliar o imóvel, e eu não ia perder tempo com lendas. Peguei minha lanterna e entrei na casa. A porta rangeu alto ao se abrir, e o cheiro de poeira tomou conta do ar. O ambiente era opressor, como se estivesse congelado no tempo. Caminhei devagar, observando os móveis cobertos por lençóis velhos. O chão de madeira estalava sob meus pés e um frio estranho percorreu minha espinha. Subi as escadas, verificando os quartos. Estavam vazios, exceto por alguns móveis antigos e um espelho manchado pelo tempo. Foi quando notei algo estranho. No quarto dos fundos, havia uma cadeira de balanço voltada para a janela. E nela, alguém estava sentado. Meu coração disparou. A luz da lanterna tremia em minha mão. Senhor! Minha voz saiu fraca. A figura permaneceu imóvel. O pouco que consegui ver indicava um homem muito magro, vestindo roupas antigas, cobertas de poeira. Dei um passo à frente, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ele se virou para mim. Meu sangue gelou. O rosto estava pálido, os olhos fundos, sem vida. A pele parecia seca, como couro envelhecido. Mas o pior, ele sorriu, um sorriso, lento e forçado, como se sua boca não estivesse acostumada a esse movimento. Eu congelei. Meu corpo se recusava a se mover. Foi quando ele, Fógula, se levantou da cadeira. Os ossos estalaram e a madeira gemeu sob seus pés. Ele deu um passo na minha direção. Depois outro. A casa ficou calma e silenciosa demais. Tudo dentro de mim gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. Então, ele sussurrou meu nome. Meus olhos se arregalaram. Como ele sabia, foi o bastante para quebrar o transe. Virei-me e corri pelas escadas, quase tropeçando nos degraus. Atrás de mim, ouvia o ranger da madeira. Ele estava descendo atrás de mim. Corri até a porta, mas quando a puxei, ela não se abriu. Minhas mãos suavam, o desespero crescia. Olhei pelo vidro da porta e vi meu reflexo, mas o reflexo não era meu. O homem da cadeira estava lá, olhando para mim do outro lado do vidro, com aquele sorriso macabro. Gritei. A porta se abriu sozinha e caí para fora da casa. Me levantei e corri sem olhar para trás, atravessando o portão enferrujado e só parando quando cheguei ao carro. Meu coração martelava no peito. Olhando pelo retrovisor, vi a casa de longe e na janela do quarto dos fundos, a cadeira ainda balançava sozinha. Nunca mais voltei lá. No dia seguinte, liguei para a imobiliária e pedi para transferirem o caso. Não dei explicação, mas até hoje uma coisa me atormenta.
Ao pesquisar os antigos moradores da casa, descobri que o último dono tinha o mesmo nome que eu e foi enterrado no pequeno cemitério atrás da casa. Desde então, nunca mais cheguei perto de um lugar abandonado. E se um dia você encontrar uma casa velha perto de um cemitério, nunca entre. Uma boa noite. O guardião do cemitério. Boa noite a todos do canal Mistérios do Terror Paranormal. Meu nome é Felipe e hoje vou contar no que aconteceu comigo há 5 anos. Esse trauma me acompanha até nos dias de hoje. Eu trabalhava como entregador e, às vezes, fazia turnos durante a madrugada. Certa noite, por volta das 2 da manhã, precisei pegar um atalho por uma estrada deserta para economizar tempo. A estrada passava ao lado de um cemitério antigo, quase esquecido pela cidade. O portão de ferro estava enferrujado, as lápides cobertas de musgo e a vegetação crescia descontrolada ao redor das tumbas. A lua cheia iluminava fracamente o caminho, lançando sombras distorcidas pelo chão. Não havia postes de luz, apenas a escuridão e o brilho pálido do farol do meu carro. Nunca tive medo de cemitérios. São apenas lugares onde os mortos descansam, certo? Mas, naquela noite, algo parecia diferente. Conforme meu carro se aproximava do portão, senti um arrepio inexplicável percorrer minha espinha. Uma sensação incômoda, como se alguém estivesse me observando. Instintivamente, reduzi a velocidade. Olhei para o lado e foi então que vi uma figura de pé entre as lápides. Ela estava imóvel, vestindo um manto escuro que se fundia com a escuridão. O rosto estava oculto pela sombra, mas o contorno de seu corpo parecia estranho. Pisquei algumas vezes, tentando entender o que estava vendo. Talvez fosse apenas um vigia noturno ou um morador de rua sem destino. Mas então, ele se moveu, um passo lento. Depois outro. A luz fraca da lua iluminou seu rosto. Meu sangue gelou. Ele não tinha rosto. Minha respiração falhou. A pele era lisa, sem olhos, sem nariz, sem boca. Apenas um vazio pálido, como se alguém tivesse apagado qualquer traço humano dali. Meu coração martelava dentro do peito. Senti uma onda de pânico tomar conta do meu corpo, mas antes que pudesse pisar no acelerador, o rádio do carro ligou sozinho. Estática, depois, um sussurro distorcido. Você não devia estar aqui? Minhas mãos tremiam no volante. Meus olhos saltaram de volta para o cemitério. A figura agora estava mais perto. A escuridão ao seu redor parecia se dobrar, distorcendo o ambiente como se eu estivesse dentro de um pesadelo. Foi então que um som cortou o silêncio da noite. Algo raspando metal. O portão enferrujado estava se abrindo sozinho. Senti o estômago revirar. Meu instinto gritava para sair dali. Mas quando tentei engatar a marcha, o carro morreu. A chave girava, mas o motor não respondia. O pânico tomou conta de mim. Meus olhos voltaram para a figura. Ela estava agora a poucos metros do carro. Meus dedos suavam no volante. Tentei ligar o carro de novo. Nada. Foi então que ele ergueu a mão. A pele pálida se estendeu em minha direção. Seus dedos se retorciam, longos demais para serem humanos. E então, ele falou de novo. Dessa vez, a voz saiu nítida pelo rádio. Eu já fui como você. Um choque percorreu meu corpo. Meu coração batia tão forte que achei que explodiria. Com um último esforço, tornei a girar a chave do carro. O motor rugiu de volta à vida. Pisei no acelerador com toda a força. O carro arrancou em disparada pela estrada escura. Pelos espelhos retrovisores, vi a figura parada no meio da estrada, me observando desaparecer na noite. Só parei
Quando cheguei ao posto de gasolina mais próximo, minha cabeça latejava, minhas mãos tremiam descontroladamente. Liguei para um amigo e tentei contar o que tinha acontecido, mas minha voz saía trêmula, incoerente. Ele ouviu tudo em silêncio e então disse algo que me fez congelar. Você pegou o atalho pelo cemitério, não foi? Sim. Como você sabe? A linha ficou muda por um momento. Depois, ele sussurrou. Você não foi o primeiro a ver. Um arrepio percorreu minha espinha. Como assim? Esse cemitério foi desativado há anos. Mas, antigamente, havia um vigia que trabalhava lá durante a noite. O quê? Dizem que ele nunca foi embora. O telefone ficou mudo e foi então que notei algo que fez meu coração parar. O retrovisor estava virado para trás e nele eu via a estrada vazia, mas o rádio do carro sussurrava baixinho. Eu já fui como você. Uma boa noite a todos.